Oi, gente, eu sou a Kathleen Rocha e hoje nós vamos ler o capítulo 20 do livro de Provérbios. Fica aí comigo e acompanha. Vamos começar com uma oração? Pai, obrigada por este dia, obrigada por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, porque estamos diante da Tua palavra, nela podemos aprender, nela podemos, Senhor Deus, viver, segundo Teus desígnios, segundo os Teus mandamentos, Pai. Que nós venhamos ter prazer na Tua lei, Pai, que nós venhamos, Senhor, buscar dia após dia, viver uma vida que Te agrada, Senhor Deus, instruída, Senhor, na Tua palavra. É isso que eu Te peço, já Te agradeço, em nome de Jesus, amém. O capítulo 20 começa assim. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos? Quando o rei se assenta no trono para julgar, com um olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações, e seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente, e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Aqui, a gente vê no capítulo 20, lá no versículo 4, falando assim... O preguiçoso, ele não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita ele procura e não acha nada. Nos lembrando, nos falando que quem não planta, se nós não plantarmos com sabedoria, nós tivermos esforço algum, não adianta nós esperarmos sermos recompensados, porque nós não seremos. Ele, no período da preguiça, ele não plantou na estação própria. Então, no inverno, quando não é tempo de colheita, ele não vai ter nada como se sustentar. E isso é para a nossa vida em todos os sentidos. Se nós não plantarmos, nós não colheremos. Se nós não nos atentarmos, se nós deixarmos a preguiça tomar lugar da nossa vida, se nós não formos diligentes com o nosso serviço, nós não colheremos o benefício disso, do nosso serviço, não é? Lá no versículo 5 fala assim: os propósitos do coração do homem são águas profundas,
mas quem tem discernimento os traz à tona. Só o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Só Ele sabe o que passa no nosso coração. E se queremos um coração transformado, se nós entendemos que o nosso coração precisa ser transformado, nós precisamos colocá-lo diante de Deus, né? São águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. Traz à tona aquilo que está contido no coração. Muitas vezes nós pensamos que as ações que nós temos já são baseadas pelas circunstâncias, pelas situações externas, quando na verdade ela externaliza o nosso coração. Então só o Senhor pode conhecer o nosso coração e por conta disso nós precisamos colocar diante dele, nós precisamos orar como Davi, né, Senhor, cria em mim um coração puro, renova-me um espírito reto. Precisamos continuamente pedir que o Senhor sonde o nosso coração, esquadrinhe, vê se há algo que o ofende e traga ao entendimento, a transformação necessária. No versículo 9 vai dizer assim: quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Isso é uma busca diária. Termos o nosso coração purificado e não mais pecar, nós vivemos uma vida longe do pecado, onde o pecado não tem voz ativa na nossa vida, onde nós não temos prazer no pecado. Nós não somos capazes de fazer isso, só o Senhor, só o Espírito Santo, só a unção do Espírito pode nos purificar. Então nós precisamos continuamente estarmos na presença do Senhor. Lá no versículo 12 vai dizer: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Isso aqui nos traz uma lembrança, um entendimento de a quem pertencemos, por quem fomos criados. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele, nós fomos criados por ele. Os olhos que veem e os ouvidos que ouvem é daquele que criou, foi feito pelo Senhor. Lá no versículo 17 vai dizer assim: saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois da areia na boca. Coisas que nós conseguimos através da mentira, coisas que são conquistadas através da mentira, a princípio eles podem até ter um prazer saboroso, a princípio eles podem ser atraentes, mas no fim ela enoja, é algo que enoja. É o que fala, né? É saborosa a comida que se obtém com mentiras, mas depois da areia na boca. O fruto da mentira é esse. É nojo, é repulsa, é algo ruim. É assim que acontece quando nós ganhamos coisas através da enganação, através da mentira. Lá no versículo 18 vai dizer: os conselhos, eles são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Nós precisamos ser atentos às instruções. Ninguém vence uma guerra sozinho. Ninguém vence uma guerra sem instrução, e nós precisamos nos atentar para os conselhos, ter próximo de nós pessoas que têm palavras que nos ajudam, pessoas que têm relacionamento com Deus também, que serão boas conselheiras, aprendermos a ouvir as outras pessoas, não achar que nós somos autossuficientes. Lá no versículo 20 vai dizer: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. E aqui nos volta ao primeiro mandamento, né? De honrar os nossos pais. Nós precisamos manter isso vigente. Isso precisa ser algo que faz parte da nossa vida, né? Que não foi anulado. Isso é parte da nossa vida, sim. Lá no versículo 22, vai falar: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Nós precisamos lembrar que a justiça pertence ao Senhor e nós somos chamados a amar os nossos inimigos. O sentimento de vingança não provém de Deus. Nós não podemos ter vingança ou justiça própria. Nós precisamos entregar ao Senhor, orar pelos nossos inimigos e deixar que o Senhor cuidará. Fará aquilo que só Ele pode fazer, é aquilo que só Ele deve fazer. Nós não somos justiceiros, nós somos aqueles que amam os nossos inimigos, que vivem o amor de Deus como o Senhor mostrou. Nos versículos 24 e 25 vai dizer: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Aqui, né, nós não sabemos
quando fala assim, né, os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor, como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Nós não sabemos o que é melhor para nós, o Senhor sabe. Nós podemos até pensar que estamos pelo caminho correto, podemos até pensar que o nosso caminho é um bom caminho, mas a verdade é o conhecimento do Senhor. E Deus, Ele sim, Ele sabe. Então nós não podemos ser precipitados em nosso caminhar e também não podemos ser precipitados quando fazemos um voto com Deus. Nós devemos medir tudo antes, nós não podemos pensar durante o processo. Nós devemos entender que nós estamos fazendo algo diante de Deus e que não pode ser feito de qualquer maneira. Então precisamos nos atentar, não podemos nos precipitar em relação a isso. E aí, segue-se os caminhos, né? O Espírito, no versículo 27 vai falar, o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vai escolher cada parte do seu ser, né? O discernimento do Espírito. Fala, né? A bondade e a fidelidade preservam o rei, por sua bondade ele dá firmeza em seu trono. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. A sabedoria que provém dos anos, né? Como a gente já falou em um outro capítulo aqui, que fala, né, sobre o cabelo branco ser uma coroa da vida. Sim, as pessoas com os cabelos brancos, as pessoas que têm anos de vida, são pessoas que nós devemos ouvir, que elas têm sabedorias que nós não temos. E fala, né? Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. E é assim que a gente encerra o capítulo 20, nos lembrando, né, que só o Senhor pode purificar o nosso coração, que nós devemos colocar diante dele tudo que se passa no nosso coração, que nós devemos cumprir os princípios, nós devemos nos atentar aos conselhos próximos de pessoas leais que nos acrescentam algo, que acrescentam algo da parte de Deus na nossa vida. É isso, gente. Esse foi o capítulo 20 do livro de Provérbios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de seguir, de se inscrever no canal, não deixe de curtir. Um beijo e até a próxima.